Aos irmãos que estão nos acompanhando em casa, que Deus abençoe a tua vida. Vamos dar continuidade àquilo que Deus está falando, está fazendo. Nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo. Costumo dizer que Deus está, irmãos, no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Que nós possamos entender nesses dias a soberania de Deus, amém, querido? A soberania do Senhor, para que nós possamos seguir avançando, entendendo que Deus tem um propósito, e o propósito de Deus, amado, não tem a ver com a tua felicidade, o propósito de Deus não tem a ver com a tua alegria, o propósito de Deus tem a ver com a vontade dEle. Nós como igreja vamos precisar entender isso. São dias que nós precisamos entender isso. A vontade de Deus não está ligada à tua felicidade, ela está ligada à vontade do Senhor. Então, por favor, que você possa entender isso nesses últimos dias. Amém? São os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Não há mais tempo para a gente ficar brincando de crente na igreja. Há tempo de nós entendermos o real propósito dele ter nos chamado. Ele tomou você, preste atenção, que estava morto, te deu a vida dele. A vida dele nada mais é do que a pessoa de Jesus, amém? Agora você é o corpo de Cristo. Você não está aqui para ser feliz, e você não veio para a terra para ser feliz. Você veio para a terra para cumprir o propósito e a vontade de Deus. Se você está andando dentro de um cristianismo onde você quer ser feliz, deixa eu te dizer uma coisa, você está andando no lugar errado. O cristianismo não tem em você estar sendo, em você ser feliz. A nossa alegria deve ser estar no centro da vontade de Deus, irmão. O nosso maior prazer deve ser, muitas das vezes a gente está ali sendo provado, passando pelo vale, mas entendendo que eu não estou passando no vale porque eu quero, eu estou passando porque eu me submeti ao Senhor. E eu meditando nesses dias sobre a carta de Paulo aos Filipenses, eu fiquei impressionado como o apóstolo Paulo, Deus deixou esse homem, chamado apóstolo Paulo, como uma referência, ao ponto dele dizer, sejam meus imitadores. Quantas vezes você já deve ter dito, até quem sabe eu mesmo pregando, já disse, irmão, não olha para mim, não olha para o homem, mas Paulo não fazia isso, irmão. Presta atenção, Daniel, Paulo dizia assim, olha para mim, sejam meus imitadores, carregue as marcas que eu carrego. Sabe, irmãos, quando eu medito na carta de Filipenses, vamos lá, vamos abrir Filipenses capítulo 1. Eu fico impressionado que eu tenho meditado muito, sabe, irmãos, nesses últimos dias sobre tudo isso que está acontecendo. Pelo período que nós estamos passando na terra. E eu cheguei a uma conclusão. Que se eu fico num quarto trancado com o Pai, se eu tenho o desejo de estar com Deus todo o tempo dentro do meu quarto, e eu tenho medo de morrer, eu comecei a ficar em crise, irmão. Não bate. Presta atenção. O apóstolo Paulo, ele vai falar isso nitidamente nas suas cartas. Paulo ele andou com Deus de uma maneira tão grande, ele andava com Deus de uma maneira tão grande que ele sabia, Deus mostrou a eternidade para ele. Sabe qual é o problema da igreja, irmão? Que a igreja não tem uma visão da eternidade. A igreja ama o mundo, e por isso que ela não quer morrer, porque ela não quer sair daqui. E se nós levarmos a palavra a sério, nós vamos perceber que vamos ter que viver, não para partir, mas viver para fazer a vontade dele. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito interessante. Se você em casa puder pegar o livro de Filipenses e ler ele todo com calma, você vai perceber o quanto Deus vai falar contigo. Mas eu acredito que essa é uma palavra para esse tempo, para esse momento. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim, olha o entendimento que Paulo tinha, ele diz assim, para mim, viver é Cristo, e morrer, em outras versões dá lucro, a minha é ganho, mas eu quero avançar, versículo 22, mas se viver na carne,
me der fruto da minha obra. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, ou seja, para Deus, então não sei. Então, aonde que eu devo escolher? Ele começa a ficar perdido. Ele diz assim, cara, se eu estou vivendo na carne e estou dando obras para Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus está se alegrando. Aí ele diz assim, cara, meu desejo é partir. Mas se eu estou fazendo a vontade de Deus e Deus está sendo... Aí ele diz assim, agora eu fico dividido. Meu Deus, quando eu comecei a ler isso aqui, eu digo, Jesus. Versículo 23. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir para a eternidade e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Aí quando eu olho para a igreja com medo de morrer, eu digo, cara, o que está acontecendo com a igreja, velho? O que está acontecendo com a igreja, irmão? Você que está em casa com medo de morrer, não, você ainda não provou da glória, porque quando você provar da glória, você vai continuar sendo prudente, você vai entender uma coisa, não se trata de ir nem ficar, se trata em fazer a vontade de Deus. Porque se eu fico, irmão, sem fazer a vontade de Deus, não adiantou nada eu ficar. Continua, irmão, versículo 24. Aí ele diz assim, olha o coração do apóstolo, ele diz assim, mas eu julgo mais necessário por amor de vocês que eu fique na carne. Ele está dizendo assim, cara, eu julgo por amor a vocês que eu fique na carne. Versículo 25, e tendo esta confiança, eu sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso, para gozo na fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amado, o apóstolo Paulo, ele foi alguém que foi chamado, era alguém que era um perseguidor, era alguém que perseguia a igreja, era alguém que não tinha o Espírito Santo, mas ele tinha um desejo, ele perseguia a igreja, porque ele acreditava que essa seita chamada cristianismo, era tudo contrário ao que dizia a Torá, era um bando de louco que estava indo contra Deus, e ele era um cara tão temente a Deus, que ele se rendeu de uma maneira a querer fazer a vontade de Deus, ele disse assim, Senhor, me dá a carta aqui que eu vou lá perseguir, eu vou trazer esses caras da seita chamada Nazareno, eu vou pegar esses caras, eu vou prender eles, eu vou matar esses caras, porque esses caras estão afrontando ao Deus de Israel, presta atenção. Só que aí chega uma hora que Deus ele vem e aparece para Saulo, e diz, Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Aí Deus começa a se revelar para esse homem, presta atenção. E Deus, quando se revela para esse homem, começa a mostrar que ele era um escolhido ainda no ventre da sua mãe. Ele vai falar isso nas cartas de Gálatas. E ele foi escolhido para poder revelar através da vida dele a imagem do Deus invisível, que nada mais é do que Cristo. Só que quando ele tem esse encontro, ele fica em choque, mas o Espírito de Deus vem e fala com ele. A partir de então esse homem, irmãos, ele começa a ter uma revelação interessante, porque o próprio Deus fala para Ananias e diz assim, Ananias, vai lá orar por esse homem chamado Saulo, que eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por amor ao meu nome. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, e eu olho para o meu tempo, para os dias de hoje, eu digo, meu Deus, parece que a gente está tão distante dessa realidade do cristianismo. O cristianismo não é você vir para a igreja para parar de sofrer. O cristianismo é você entender que você estava morto, que você não tem vida fora de Cristo. E quando você aceitou Jesus, agora você não está aqui mais para viver para você. Você está aqui para dar a tua vida, para que Ele seja conhecido da tua família, no meio dos teus. Um homem que anda com Deus, uma mulher que vive num quarto orando e tem medo de morrer. Porque tu esquece que depois que tu morrer, quando tu fechar os olhos, que tu abrir, tu vai estar de frente dele. A morte, irmão, é um passaporte para nós. É um passaporte para nós chegar na eternidade e contemplar aquele que eu estou no quarto orando. Que eu estou ali dizendo, Jesus, eu te amo. Vem aqui ficar comigo. Aí tu imagina se ele disser assim, tu quer vir para ficar comigo? Não. Hoje eu postei isso no meu status. E aí a irmã disse assim, pastor, que triste, aconteceu com Lázaro, né? Eu falei, cara, ele está melhor que nós. Aí ela assim, mas eu não quero ir. Eu disse, botei aquelas mãozinhas do bonequinho, eu digo, amém. Tranquilo, irmã. Mas aí Deus começou a falar comigo. Sabe por quê? Porque quando você não ama a eternidade, você está amando outras coisas.
Então você não quer partir porque você ama essa terra, você está dando a vida para essa terra. Mas quando você ama estar comigo, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Que nós possamos entender que Deus é soberano, que nós possamos orar e dizer: Deus, faz a tua vontade. Opera o teu milagre, faz aquilo que tu queres. Eu não quero estar correndo contra a vontade de Deus, irmãos, por favor, eu quero te mostrar isso nas cartas de Paulo. Que Paulo dizia assim: gente, olha, eu fui chamado para fazer a vontade de Deus, eu tenho uma vontade de partir, porque morrer com Cristo é lucro, mas quando eu olho e vejo que vocês precisam ainda de mim, porque Cristo está crescendo dentro de vocês, eu estou trabalhando para que Cristo cresça em vocês. Ele diz: eu até queria, é a minha vontade partir, mas eu percebo que eu preciso ficar ainda com vocês. Aí quando eu olho para a igreja não cuida de ninguém, não ama ninguém, ama a si mesmo, tem medo de morrer. E eu digo: Deus, o que está acontecendo? O mundo precisa da resposta, e só nós temos uma resposta. Mas estamos talvez mais perdidos do que o mundo. Pessoas do mundo fazendo comentário: o cara era crente, né? Cantava e morreu. Por quê, né? Por que Deus não livrou ele? Ô cabeção. Isso é quem pensa, quem é da terra pensa das coisas da terra. Hoje eu conversava com o doutor Ricardo e eu mostrei um vídeo para ele, aquele que Lázaro está sendo preparado para ser entubado. Eu confesso que eu não sabia o que estava acontecendo ali naquele procedimento. E eu disse assim: doutor Ricardo, o que está acontecendo com ele nessa filmagem? Ele assim: pastor, eles estão preparando ele para ser entubado. E eu disse assim: mas a pessoa fica assim, é sereno? Ele falou: não, eu nunca vi alguém ficar daquele jeito que ele estava. Ele estava sereno, filmando e ainda adorando ao Senhor. Amado, o problema não é morrer, o problema é morrer fora do propósito. Eu só não quero é morrer, Daia, fora daquilo que Deus me chamou para fazer. Se eu morrer dentro do propósito, tá tranquilo, irmão. Agora, eu preciso ser uma pessoa responsável, eu preciso ser uma pessoa prudente, mas eu só preciso entender que nós temos que dar a vida para que a palavra de Deus ela possa se manifestar, e vai ser através de mim e de você. Não podemos ficar com medo da morte, irmão, por favor. Pastor, o senhor está falando isso, só quer dizer que a gente tem que... Não estou dizendo, a gente precisa ser responsável, precisamos ser cautelosos, prudentes, como a serpente, como Jesus nos ensinou, simples como a pomba. Mas uma das coisas que nós não podemos é permitir que o medo entre no nosso coração, ao ponto de eu dizer: eu não quero morrer, irmão. A Bíblia me prova, morrer com Cristo é lucro. Eu não estou mandando você se jogar na frente de um carro, eu estou pregando aqui para que você possa entender que tem coisas que estão vindo, que está roubando a fé, desmotivando a igreja. Isso está revelando aonde nós estamos presos, aonde nós estamos enraizados, aonde que nós estamos apegados. Nós precisamos avançar, meu irmão. Nós precisamos poder olhar para as Escrituras. Quando eu olho o apóstolo Paulo, e se nós formos ler toda a carta de Filipenses, você vai perceber que esse homem, ele tinha uma clareza muito grande do que e para que ele foi chamado. E ele louvava a Deus, ele dizia, ele começa a carta no livro de Filipenses, fica comigo aqui. Versículo 1 do capítulo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como bispos e diáconos, graça a vós da parte do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3: eu dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em toda a minha súplica, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim: olha, eu faço oração por você, porque eu sei que Deus está aperfeiçoando você. A minha pergunta é: será que eu tenho me permitido Deus me aperfeiçoar? Sabe o que significa aperfeiçoar? Te deixar parecido com alguém que é perfeito, e esse alguém é Cristo.
É viver não é viver para a minha vontade, é viver para fazer a vontade de Deus. É se submeter como Jesus se submeteu. Alguém está entendendo, irmãos? Quando eu começo a olhar para as escrituras, eu vejo que Paulo ele tinha um temor no seu coração. Ele tinha um temor dentro dele. Ele tinha preocupações, como diz aqui na carta de Filipenses, de não ter corrido em vão, de não ter ficado ajudando pessoas. Ele tinha, cara, eu temo não ter corrido em vão. Eu espero que vocês estejam crescendo em Cristo. Ele não está preocupado se você veio para a igreja sem carro, sem nada, e agora tu tem uma fazenda. Ele não está falando disso. Ele tem clareza, irmão. Ele tem clareza, ele tem dentro dele uma convicção muito grande. Alguém está aí ainda, irmãos? Ainda no capítulo 1, versículo 29, do livro de Filipenses. Porque a vós o foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Não somente a crer, mas padecer por ele. Não somente a crer, Jardel. Só que esse padecer, quando chega na nossa vez, a gente quer pular. A gente diz assim, não, pula essa parte aqui, eu não quero padecer. Eu já padeci muito no mundo. Não, irmão, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, a minha carne, ela está gemendo em alguma área. A minha carne, ela não quer, escute isso, a nossa natureza humana, carnal, ela não quer se ajustar àquilo que Deus quer. Só que agora já não vivo mais eu. Quem fala isso? O apóstolo Paulo. Cristo vive em mim. Então agora eu preciso começar a viver, irmão, não mais com medo, não mais, mas viver. A cada dia, irmão. A cada dia viver, para que alguém possa conhecer o Senhor através de ti. Ainda aqui no capítulo 2, vamos. Ele diz assim no versículo 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí ele vem no 14 e diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos do Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre o qual resplandeceis como astro no mundo. Ele disse assim, tenha convicção. Irmã, essa semana os pastores se uniram com os pastores de Garopaba, os conselhos de pastor daqui, disseram assim, pastor, vamos orar no hospital, vamos. Talvez vocês não perceberam, eu vi coisa na frente do hospital, fiquei horrorizado. Gente morrendo e passa um cara no carro e diz assim, vão para casa, vão dormir. Eu disse, o diabo está dando um recado. Aí a igreja precisa entender que quando ela se submete a fazer a vontade de Deus, vai haver um confronto com as trevas, irmão. E eu não posso, irmão, olhar para tudo que está acontecendo e dizer assim, cara, Deus perdeu o controle aí, o mundo agora virou num bagaço velho. Não. Deus ainda está no controle. De quem? Da igreja. Deus ainda está no controle da sua noiva. Você precisa se submeter a tua mente a entender isso, irmão. Versículo 16, ele fala, retendo a palavra da vida. No meio desses confrontos ele diz, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem ter trabalhado em vão. Ele diz assim, por favor, quando vocês se submeterem a fazer minha vontade, vai vir confronto, mas se vocês entenderem que vocês não vivem mais, retenha, pegue aquilo que Deus está falando, retenha o que Deus falou contigo e fique firme. Fique firme, Deus vai sustentar vocês, Deus vai guardar vocês, e se porventura alguma coisa acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus é soberano em todas as circunstâncias, meu amado. Deus ainda é soberano sobre todas as coisas, diga amém. Capítulo 3. Ele diz assim, finalmente, irmãos meus, versículo 1, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, vocês estão ouvindo todo o culto a mesma coisa aqui nessa igreja, né? E como vocês estão ouvindo a mesma coisa, muitos estão indo embora. Ele disse assim, mas eu estou falando isso para a segurança de você, que quer andar com Deus.
que quer se submeter à vontade de Deus, está dizendo que vocês querem entender, presta atenção, vocês precisam ouvir uma vez, duas vezes, três. Por que eu tenho que ouvir tanto isso, pastor? Porque a tua alma precisa se convencer que não se trata mais de você, se trata de Deus, se trata da vontade do Senhor, se trata de você se entender que você nasceu para fazer a vontade dEle. Diga amém. Aí ele vem no 2 e diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a incircuncisão somos nós, ou melhor, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos em quem? Ele diz: não confiamos na nossa carne, não confie na sua carne. Quando se trata de cruz, quando nós falamos de cruz, a tua carne não quer cruz, irmão. A tua carne não quer isso. A minha carne não quer isso. A minha carne não quer viver rendido. Mas eu quero deixar essa palavra nessa noite para que nós possamos sair daqui hoje dizendo: Deus, eu estava compartilhando com as irmãs que eu vi um testemunho de uma pastora que mandou um recado para o Lázaro. Em 2019 ele entrou para concorrer a vereador na política. E Deus mandou um recado para ele e disse: não vá para a política, porque se você for, a sepultura vai ser aberta. E ela não conseguiu nesse dia entregar o recado, disse que entregou para alguém da assessoria dele. E ele foi. E concorreu. E ele fez, parece que 4.000 votos, e não dava para ele entrar com a quantidade. Mas como ele estava em uma outra chapa, e aí ele se elegeu. Ele foi empossado em janeiro. E partiu essa semana. Quando eu vi aquilo, irmãos, eu tomei uma lição para mim. Você precisa saber o que Deus quer de você, e não faça o que Deus não te chamou para fazer. Porque Deus só tem uma garantia em você estar aqui nessa terra, para você fazer a vontade dEle. Eu sei que eu fui chamado para ser pastor. Agora ninguém quer que eu seja vereador. Sabe por quê? Porque o meu rebanho é pequeno. Mas quando o rebanho cresce, aí todo mundo olha para um pastor e diz assim: ali tem voto. Não, aqui não, neguinho. Vai em outra igreja. Deixa eu te dizer. Quando eu olhei isso, aquilo acendeu mais e mais dentro do meu coração. Isso ficou mais claro dentro de mim. Porque nós precisamos descobrir para que nós nascemos. Por que nós nascemos. Porque o diabo, quando ele quer parar o que Deus colocou em você, ele vai jogar alto contigo. Ele vai te oferecer coisas grandes. Não é coisas pequenas. Não é coisas pequenas. E aí você diz assim: pastor, e aí ele morreu? Não, ele voltou para casa. É mais ou menos assim: eu prefiro trazer você antecipadamente do que perder você eternamente. Então, amados, eu quero deixar essa palavra nessa noite para que nós possamos olhar para Filipenses capítulo 1, no versículo 21 em diante, e começarmos a meditar. Paulo dizia: gente, minha vontade é partir, é de estar com o Senhor, mas ao mesmo tempo eu percebo que vocês precisam de mim. Eu já apanhei por causa de vocês, eu já fui chicoteado, já passei fome, frio, naufrágio, tudo porque Deus me chamou para poder ministrar, impartir essa vida. E aí ele fica entre dois desejos, em partir e ficar, e ele diz assim: mas por amor a vocês eu fico. Aí a minha pergunta é: Paulo, se tu ficar, tu vai ganhar o quê? Não, não vou ganhar nada. Aí ele continua aqui no capítulo, isso aqui é tremendo, oh glória. Capítulo 4. Do livro de Filipenses. Veja como o livro de Filipenses é tremendo, irmão. Leia ele em casa, pega a caneta, vá anotando. Versículo 10 diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura
como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Aí ele vem no 13 e diz: eu posso todas as coisas, mas é em Cristo que me fortalece. Tem muito adesivo que tu vai comprar e botar no teu carro assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Calma, não bote esse adesivo, porque está faltando aí alguém. E essa versão da Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, ela é tremenda, porque aqui ela diz assim, ó: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu não posso nada fora dele. Eu só posso tudo nele. Então ele está dizendo: como é que eu posso? Eu posso suportar as aflições. Eu aprendi a passar necessidade, mas com ele. Eu soube que é ter abundância, mas eu fiquei nele. Eu fui instruído. Ele diz assim: meu pai, Jesus me ensinou. Meu Deus, irmãos. E aí quando a gente olha para esses textos, a gente quer pegar um texto isolado e queremos fazer dele, sabe, irmãos? Queremos olhar para aqueles textos isolados e dizer: eu posso todas as coisas. Não, cara, você não entendeu. Não se trata de um texto isolado. Não se trata de eu posso. Se trata principalmente de onde você está. Eu só posso nele. Não é a morte que é lucro, irmão. Morrer com Cristo é lucro. Morrendo estando em Cristo. Aí Deus falou tanto comigo hoje. Eu subi a escada, eu tenho aquele meu quartinho de oração lá em casa, e Deus falou assim: você vem para cá, você fica tanto aqui comigo, não fica? Eu digo: fico. Você gosta de ficar aqui? Gosta. E se eu te chamasse hoje para você vir para a eternidade? Eu disse: uau. Ele disse assim: não ande com medo da morte. Eu estou falando aqui algo para você que Deus falou comigo: não ande com medo da morte. Se você sabe onde você está, não ande com medo da morte. Por favor, você que está em casa, talvez você está preocupado, depressivo, angustiado, é tanta notícia, é tanta coisa. Por favor, reveja onde está teu coração. Reveja onde você sabe quem Ele é. E por favor, seja prudente, como Jesus ensinou, como a serpente. Seja prudente, mas que o teu coração tenha uma certeza: morrer com Cristo é lucro. Não se deixe abater. Não se deixe ser levado por vento de doutrina. Diga amém. Por favor, que você possa continuar olhando para o Senhor, dizendo para Ele: Deus, eu preciso cada vez mais contemplar o Senhor. Eu preciso olhar para Ti. Eu preciso firmar meus pés em Ti. Eu não quero me mover que não sendo a Tua vontade. Abra o livro de 1 Timóteo. Você que está em casa, anote esses versículos. 1 Timóteo capítulo 4. Eu estou com um pastor que era da nossa igreja, lá em Recife, em uma cidadezinha que ele se tornou caminhoneiro e pegou Covid. E o caso dele está grave. No Nordeste, a gente sabe que os hospitais lá são bem delicados também. Está em todo lugar, está em todo o Brasil. E ele falou para mim: pastor, eu estou com medo. Pastor Francis. E agora à noite, antes de vir para cá, a esposa dele embarcou de Porto Alegre para Recife. E a ambulância tinha ido lá pegar ele na pousada onde ele está. E eu tinha dito para ele há uns dias atrás, eu disse: cara, ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não temas, vai firme. Agora é óbvio que quem está do outro lado, quem nunca passou por isso, é mais fácil falar. Mas a minha oração é que Deus cumpra a tua vontade na vida dele. Que o Senhor faça o teu querer na vida dele. Porque eu olho para a Bíblia diz que Deus já escreveu todos os meus dias e os teus dias. Então eu e tu não podemos mudar nada. Só temos aqui dizer: Deus, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Cremos que Deus está no controle de tudo. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos
muitos apostarão, alguns da fé, e vão dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Se tu entender que nós já estamos nos últimos dias e que o diabo está falando na terra, que o diabo está falando com as pessoas, o diabo está falando nitidamente com as pessoas, colocando medo, pavor. E nós precisamos entender que esse texto, ele vem em contra a igreja. Porque quando o texto diz assim, mas o Espírito expressa que nos últimos tempos muitos apostarão da fé, ele está falando daqueles que vivem na fé, firmado na rocha. Ele está dizendo assim, olha, todos nós que estamos aqui, o vento vai soprar, o vento vai bater, as guerras vão vir, as batalhas vão se levantar, mas vocês precisam entender, permaneçam firmes, permaneçam firmes, permaneçam inabaláveis. Não há outra palavra, irmãos, não há outra. Para esse tempo não existe outra palavra, a não ser mantenha-se firme na fé. Se você é alguém que serve a Deus, tem alguém da tua família que não serve, fique tranquilo, mas a tua família, quem não está servindo a Deus, está apavorado, está desesperado, mas você deve ficar firme, mas você deve permanecer inabalável. Não permita que o medo, ele entre no teu coração, porque o medo vai abrir uma porta e vai começar a ficar escuro. Não permita que o medo entre, irmão. Não permita que o medo, ele entre primeiro, porque antes de Satanás começar a nos perturbar, se assim podemos dizer, a nossa mente, ele coloca o medo. Eu já falei aqui, já dei tanto exemplo meu no ministério, de vezes que eu tive em lugares sozinho, que dava um medo, um pavor. Quantas vezes no sertão da estiva eu tinha que orar 3 horas da manhã sozinho, subir para um monte, e os galhos começavam a estalar, e me dava arrepio, mas a palavra de Deus do meu coração dizia, siga, vá, não temas. Você ir orar 3 horas da manhã no monte sozinho, começa a acontecer tanta coisa. Qual o objetivo? Parar. O medo, ele para você, o medo, ele te neutraliza. Pessoas que têm medo, elas ficam como travadas, ela não vai nem para frente nem para trás. E a Bíblia está nos dizendo que nos últimos dias virão pessoas que vão apostosadas, vão abandonar a fé, irmão. Vão abandonar a fé. E vão usar argumentos bíblicos até. Mas eu e você precisamos pegar a palavra, pegar um apóstolo Paulo da vida, que Deus deixou ele como uma referência para a igreja, e olhar e dizer assim, meu Deus, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo assim, gente, eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu não tenho medo. Quando chegaram, Paulo certa vez chega para os judeus, ele está dizendo assim, olha, eu preciso voltar a Jerusalém. Aí se levantou um profeta, puxou o cinto, amarrou ele e disse assim, ó, vão te prender, vão fazer assim contigo. Aí as pessoas que estavam com ele disseram assim, por favor, não volta lá, não volta, eles vão te prender, vão te matar, não volta, por favor. Ele dizia assim, eu estou pronto, meu filho, eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto até para morrer por ele. Aí eu digo assim, meu Deus, onde é que a gente está? Se a gente está usando a nossa fé para conquistar coisa aqui, irmão. Se eu estou orando para que Deus prospere a minha vida, para que Deus me dê um carro, para que Deus me dê isso, para me dê aquilo, cara, isso tudo é consequência. Busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. E a palavra reino de Deus é busque ser governado pelo Senhor, busque ser governado pelo Espírito Santo, busque ser governado todo o teu corpo, a tua alma, busque ser governado pelo Espírito de Deus. Diga amém. Busque ser governado, não retroceda, nem para a direita, nem para a esquerda, mas você tem que se manter firme, olhando somente para o Senhor, amém, querido? Olhando somente para Ele, porque Ele tem prometido para você, Ele tem falado contigo nas tuas orações. Eu só estou aqui pregando algumas coisas que Ele já tem falado contigo. Eu quero que você permaneça firme, olhando para Ele, olhando para o Senhor, sem tirar os olhos dEle. Mantenha-se firme. Abra comigo ainda no livro de 1 Timóteo. Aleluia. Capítulo 2. Ele diz assim no versículo 1, Paulo fala assim, admoestos, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens,
Sabe, Jardel, se Deus manda orar por você por uma situação, eu não oro para Deus mudar a sua situação. Eu oro, digo, Deus, eu oro para que o Senhor fortaleça a fé dele, que ele não perca a fé em ti. Não, mas tu tá para orar para que o Jardel saia dessa situação? Não, eu não oro para ele sair dessa situação, sabe por quê? Porque talvez é Deus que está colocando ele aqui. Eu tenho que orar para que Deus fortaleça a vida dele, para que Deus dê força, cara, para que você não pare, para que você não desanime. Deus, em nome de Jesus, vai no coração dele, que talvez ele não teve, talvez na sua infância, talvez ele cresceu sem pessoas que apoiassem ele, mas o Senhor é o único que pode falar com ele, para dizer para ele, se revela para ele que o Senhor está com ele. A igreja imatura, Deus, livra o Jardel, Senhor, desse caos, meu Pai. Tem muita gente que a gente tem que orar, para não perder a fé, irmão. Tem gente da tua família que tu tem que orar, Deus, não deixa meu esposo, minha esposa, meu filho perder a fé, por favor. Que a fé no coração dele, Senhor, por favor, esteja viva. Não ore para que Deus livre da situação. Ore para que seja sábio no orar, irmão. Porque ninguém aqui sabe até onde Deus está nos permitindo passar, entende? Ninguém aqui sabe até onde Deus vai nos permitir ir. Mas o salmista já dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele está falando de uma realidade que a pessoa tem. Tu tem uma realidade, Daniel, dentro de ti, que Deus está contigo? Tu tem, Renatinha? Tu tem, irmã? Tu tem essa realidade que Deus está contigo? É disso que eu estou falando. Se nós temos a realidade que Ele está conosco, ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei. Quando Ele está dizendo isso, não temerei, Ele está dizendo assim, cara, minha carne vai... Mas eu, aqui dentro, eu estou convicto que Deus é comigo. Quando eu pego que Jesus disse assim, gente, eu preciso ir. Se eu não for, Ele não virá quem? O Espírito Santo. Mas se eu for, Ele virá, Ele vai ficar com vocês todos os dias. Ele não está dizendo assim, quando o Covid chegar, Ele vai sair fora. Não, Ele está dizendo assim, o Espírito Santo está contigo, irmão. Agora, quando o medo entra, quando o medo bate no nosso coração, quando as angústias começam a vir, a gente parece que vai perdendo tudo, perde Ele de vista e aí que a gente precisa entender o que Deus está falando. Foi o Senhor Jesus que disse, quando Ele vier, vai ficar com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias. Independente da situação que você passar. Aí quando eu vi o Lázaro sendo entubado, e Deus botou uma enfermeira crente, que é disso que eu falo, irmão. É disso que eu me refiro. É disso, cara. E começou a cantar com ele. Começou a adorar. E ele está sendo preparado para ser entubado. E está adorando. Cara, é disso que eu me refiro. Que ainda que eu ande pelo vale, a minha certeza é que Deus está comigo, irmão. E que se eu partir desse corpo aqui, por favor, vocês se alegrem, o pastor Eduardo está tão feliz hoje. Se nós vivermos assim, eu vou entender. Eu falei isso para minha esposa, eu disse assim, meu desejo é partir, pastora. Mas eu olho para a minha igreja, eu vejo que tem tanta gente que precisa de mim ainda. Seja feita a vontade do Senhor. Quando a gente lê essas coisas, a gente vai entrando na palavra, irmão, a gente vai percebendo que não é uma fantasia espiritual, é uma realidade. E na mesma hora minha esposa disse assim, e nós, tu não pensa em nós? Eu digo, vocês estão guardados pelo Senhor. Eu disse, cara, quando você vive com a cabeça na eternidade, quando você vive com a mente em outro lugar, quando Paulo diz assim, ó, escute, aí tu começa a entender o apóstolo Paulo, estou assentado com Cristo. Espera aí, ele está aqui embaixo, está dizendo que está lá? Aí tu entende, cara, o que ele está falando. Ele diz, eu estou assentado com Cristo nas regiões. Ele já está lá, irmão, vivendo aqui em cima com o Senhor, contemplando a Deus. Só que ele diz assim, eu sei que o Senhor confiou um chamado em mim. Eu sei que o Senhor me colocou ali na minha família, o Senhor me colocou ali e eu quero ser fiel. Eu quero poder honrar o Senhor. Então a diferença, irmão, há uma diferença de quem serve e de quem não serve. A diferença é que o crente passa por prova, o ímpio também passa.
O ímpio passa pelo vale da sombra da morte, o crente também passa. Porque o crente não vai sofrer. Quem te falou isso? Que Bíblia é essa que está escrita isso? A única diferença que faz é o que carregamos dentro. A única diferença de mim para uma pessoa que ainda não conhece o Senhor é que talvez eu tenha uma realidade e ela não tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A única diferença que faz na vida de alguém que serve a Deus é que quem não tem Deus nessa hora, lockdown daqui, fecha dali, faz. E aí qual é a diferença? É que você tem um Deus aqui dentro, que está cuidando da situação, que está cuidando de tudo, que está cuidando de detalhes da tua vida. Diga amém. Tem alguém aí? Aí ele diz assim, né? Faça oração, intercessão, com ação de graça a todos os homens. Versículo 2. Ele diz assim: ore pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Versículo 3. Por isso é bom e agradável diante de Deus, vosso Salvador, que quer que todo homem venha a ser salvo, e todos eles venham ao conhecimento do quê? Da verdade. Ele diz assim, que todo homem venha a ser salvo e venha ao conhecimento do quê? Da verdade. Porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Ele está dizendo assim, é da vontade de Deus, irmãos, que todos venham ser salvos em primeiro lugar, e depois venham ao conhecimento da verdade. Quando ele está dizendo conhecimento da verdade, ele não está dizendo assim, eu quero que todo mundo seja salvo e conheça a Bíblia. Ele está dizendo assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando você é salvo, você precisa me conhecer, andar comigo, poder viver para fazer a minha vontade, poder cada dia se mover somente no centro da vontade de Deus, poder se mover somente para realizar aquilo que Deus quer. Diga amém. Amém. Abra o livro de João, capítulo 4. Para sempre, amém. Acharam? João capítulo 4. Versículo 34, Jesus diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade, e fazer o quê? E realizar a sua. Capítulo 5, versículo 30. Capítulo 5. Acharam? Versículo 30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como eu ouço, assim eu julgo, e o meu juízo é justo. Porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade que meu Pai me enviou. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Por que Deus te chamou? Será que você tem andado no centro da vontade de Deus? Será que você tem gastado a tua vida para dizer, Deus, eu não quero viver um dia na terra que não seja para fazer a tua vontade? Sabe, amado, quando a gente começa a pregar isso e a gente começa a caminhar nessa linha de entendimento, você vai percebendo que as pessoas vão pulando devagarinho do barco. Pulam aqui, pulam lá, pulam aqui. E aí você diz assim, Deus, a impressão que dá é que são poucos que querem fazer a tua vontade. E aí ele vem e fala no meu coração, são pouquíssimos. Então eu preciso saber para onde eu estou te ajudando a ir. Eu quero só te ajudar a ir para um lugar, para o centro da vontade dele. Nem que isso vai nos custar algumas coisas. Nem que para isso nós temos que entender algumas coisas. Por isso que nós precisamos nos mover segundo aquilo que o Senhor está dizendo.
Capítulo 5, por favor. Versículo 18. Por isso, e pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só ele quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade eu te digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vê primeiro fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz, e Ele lhe mostrará coisas maiores, obras do que esta, para que vos maravilheis. Olha, quando Deus acha alguém que quer fazer a vontade dEle, aí Deus começa a fazer o quê? A revelar, começa a mostrar. Ele começa a se revelar, ele começa a ser: agora eu vou te mostrar por que tu nasceu, por que eu te coloquei ali, porque você está disposto a fazer a minha vontade. Ele disse assim, Jesus disse: eu não faço nada que primeiro eu não vejo meu Pai fazer. Ele está dizendo assim: meu Pai me mostra. Sabe, irmãos, quando eu olho para Jesus, eu preciso olhar para Ele e dizer assim: cara, eu preciso entender quem eu estou servindo, quem é meu modelo, para quem que eu tenho que olhar, porque quando eu olho para Jesus, eu digo assim: meu Deus, Ele viveu 3 anos do ministério dele, nos ensinando como viver, só para fazer a vontade do Pai. E aí quando a gente olha para a igreja, liga a televisão, para de sofrer, para disso, para daquilo, vem para cá, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar, Deus isso, Deus aquilo. Aí eu digo assim: Deus, o que está acontecendo? Parece que não é a mesma Bíblia que eu estou lendo. Parece que a Bíblia que eu estou lendo é totalmente diferente. Parece que nós estamos falando em outra linguagem. Mas não há outra linguagem, não há. É só uma, irmão. É só uma. Amém, queridos? Capítulo 8, vamos lá. Eu amo tanto esses textos, cara, tanto, meu Deus do céu, eu fico olhando para isso aqui, eu digo: Jesus. A palavra nessa noite para nós é: não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Isso não quer dizer que você não tem que ser prudente. Seja prudente, cauteloso, se cuide, mas não tenha medo da morte. Não tenha medo. Estamos aqui, estamos vulneráveis. Capítulo 8, acharam? Versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. E por que ele está contigo? O Pai não tem me deixado só. Por quê? Porque eu só faço o que lhe agrada. Isso assim, quer uma certeza que Deus está contigo? Esteja no centro da vontade de Deus. Pastor, mas só que é difícil. Não importa. Por isso que a cruz é uma mensagem que a gente precisa definir. Andar definido é isso. Andar definido é saber que eu só nasci para uma coisa, irmão. Eu só nasci para uma coisa: fazer a vontade dele. Você não nasceu para ser empresário. Não vou dizer que tu não nasceu para ser empresário, porque se tu nasceu para ser empresário do reino, glória a Deus. Se tu não quiser ser empresário, tu vai viver um inferno na tua vida. Porque se tu nasceu para ser um empresário do reino de Deus, para que Deus use a tua vida, para que recursos sejam liberados, para que esse evangelho seja proclamado, Deus não precisa de igreja cheia. Se Ele tiver um empresário aqui fiel, já está bom para nós. O pau já vai pegar e nós vamos tocar toda a vida. A gente precisa de igreja cheia para tocar uma nação? Não, a gente precisa de pessoas fiéis. Então o que eu preciso que você entenda: não queira ser o que Deus não te chamou para ser. Esse é o detalhe. Eu preciso dar a minha vida para fazer aquilo, porque se eu não estou fazendo o que Deus me chamou, como que eu vou ter convicção que Deus está comigo, irmão? Quando Ele fala isso: aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Eu estou no centro da vontade dEle. Alguém está entendendo, irmão? E aí no versículo 30 ele diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Mas Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos. Ele está dizendo assim: se vocês permanecer fielmente naquilo que eu estou te ensinando, naquilo que eu estou te falando, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis, 32, a verdade. E essa verdade vai fazer o quê? Vai nos libertar. Essa verdade vai fazer o quê? Nos libertar. Ela vai libertar você do quê? Vai libertar você da sua carne. Vai libertar você dessa mentalidade aprisionada em coisas. Por favor, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque vocês não são. Ele está falando sobre os judeus, sobre aqueles que estavam questionando ele, sobre aqueles que estavam batendo de frente com ele, sobre aqueles que estavam confrontando ele. Mas ele dizia: não, vocês só não estão me entendendo porque vocês não são de Deus. Mas aqueles que me conhecem, aqueles que caminham comigo, esses me entendem. Capítulo 12 do livro de João, vamos lá. Estamos encerrando já. Acharam? Versículo 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me. Aonde eu estiver, ali estará também meu servo. Perdão, 12, 26, acharam? Amém? Vamos de novo. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali também estará meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi a ela? Pai, salve-me desta hora? Não, mas para isso eu vim. Ele está dizendo assim, gente: quem serve o Senhor tem que seguir. Quem me serve, segue-me. Quem serve ao Senhor, o Pai honrará. Aí está dizendo assim: só que por eu dizer que eu sirvo ao Senhor, eu estou indo para um lugar. Eu sei o que vai acontecer comigo. Só que a minha alma está perturbada. Ele diz assim: o que direi para a minha alma? Me livra dessa hora? Ele disse: não, pois eu nasci para isso. Você nasceu para isso. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para fazer a vontade do Senhor. Você nasceu para executar a vontade dEle. Você foi criado pelo Senhor para romper com as dificuldades, com as barreiras. Você foi criado por Deus, irmãos. Cascadura. Cascadura. Você é a pessoa que persevera. Você é aquela pessoa que às vezes está desanimado, mas vem aquele vento do Espírito, te coloca para cima de novo e tu segue. Você nasceu, irmão, com uma característica que poucos têm, de seguir ao Cordeiro, olhando para Ele. E quanto mais você segue, mais paulada vem, mais luta se levanta, tá guerra de lá, guerra de cá, mas Deus te conhece. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar só, Ele está contigo, Ele está conduzindo os teus passos, Ele está conduzindo o teu caminhar, Ele está te ensinando, Ele está te ensinando todo dia. Ele está te ensinando a colocar os seus pés na rocha. Ele está te ensinando, irmão. Ele está te ensinando a olhar somente para Ele. Ele está te ensinando a somente olhar para Ele. Diga amém. Abra comigo o livro de Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 54. Capítulo 54 do livro de Isaías. Aleluia. 17. Toda ferramenta preparada contra ti, igreja, não vai prosperar. E toda língua que se levanta contra ti, em juízo tu vai condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Diz quem? O Senhor. Diz quem? Abra o livro de Isaías 61. Arma preparada não vai prevalecer. Versículo 1 diz:
O Espírito do Senhor Deus. Uau, ai meu Deus. Não, você não entende isso aí, cara. Isso aqui Isaías está profetizando, meu irmão. Esse é o tempo que essa profecia se cumpriu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me ungiu, te ungiu, não é pastor ungido. Ele ungiu a igreja para pregar com a sua vida, para que as pessoas olhem para você e você se torne carta viva, mesmo você estando em prova, mesmo você estando em luta, mas você está ali pregando com a tua vida, porque você foi ungido. A palavra ungida vem de quem? Vem dele, vem do Messias, vem do Cristo. Ele habitando em ti, significa que tu é ungido. Tu está ungido para quê? Para poder abrir a tua boca e falar do Messias, falar do Cristo. E às vezes você não precisa de um púlpito, é a tua vida, é a tua postura, não é tendo medo, é confiando, é avançando, é olhando para o Senhor, é dizendo: Deus, independente, eis-me aqui, eu não vou parar, o mundo está parando, mas eu vou seguir fazendo a tua vontade. Tu foi ungido, cara. A gente acha que ser ungido para pregar porque a gente precisa de um púlpito. Não, cara. Paulo disse: vocês são cartas vivas. As pessoas estão lendo vocês. As pessoas estão lendo a tua vida. Elas estão lendo o teu comportamento, o teu posicionamento, a tua postura. Todos nós estamos inseridos no mesmo cenário, mas nós precisamos nos posicionar diferente, irmão. Vamos lá de novo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura das prisões aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes, e consolar. É isso que Deus colocou em mim e você, uma unção para que a gente possa consolar, possa estar ali dizendo: gente, vai dar certo, vamos avançar, não vamos parar. Não é o dinheiro que nos move. Tudo aquilo que te move tem o poder de te parar, mas não é o dinheiro que te move. Não, o que te move é o Espírito Santo. O que te move é o Espírito de Deus dentro de ti. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para essas coisas dentro das Escrituras, irmão, eu começo a dizer: Deus, por favor, me mostra, Senhor. Me mostra onde eu preciso avançar, onde é que eu preciso caminhar dentro de um entendimento, de uma graça maior. Que nós possamos sair daqui hoje confiando no Senhor de todo o nosso coração. A palavra para você como teu pastor é: não tenha medo da morte. Tenha responsabilidade. Responsabilidade e medo é uma coisa totalmente diferente. Não tenha medo da morte, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Por favor. Eu particularmente, eu fui muito ministrado com a vida do Lázaro, muito. Quando nós conhecemos a unção do Canadá pela primeira vez, nós fomos ministrados num culto, onde a unção do Canadá nos tomou, a gente caiu no chão e ficamos horas sendo ministrado pelo Espírito Santo. E foi bem nesse período que Deus levantou o Lázaro, há anos atrás. Eu me lembro, a minha esposa conversava comigo e dizia assim: tu lembra, Eduardo, que a gente colocava o DVD, tempo do DVD ainda, a cama na cabeceira, a gente passava a noite inteira vendo o DVD, acabava e repetia, acabava, e Deus tomando a gente chorando deitado. E aí quando ele parte, e aí eu começo a aprender tanto isso, eu aprendo tanto, eu aprendo tanto que mesmo morto, a unção ainda continua, que nós somos somente um instrumento de Deus. A gente é somente um instrumento de Deus. Aquilo que a gente fala em vida, às vezes parece que ninguém dá bola, mas quando morre, nasce, brota assim,
A minha mãe mora em uma cidade chamada Tavares, e quando o Lázaro se apresentou numa cidade chamada São José do Norte, fica a mais ou menos 100 e poucos quilômetros. A minha mãe ainda é católica, ela foi de ônibus pro show dele. Ou seja, um cara que Deus usou muito na nossa nação. Simples, tirou ele e usou ele. E agradou a Deus levá-lo. Nós aqui não questionamos. Mas o que eu preciso entender é, eu não posso olhar para isso e dizer assim, meu Deus, olha aí, está morrendo um bocado de gente. Eu digo, não, irmão, nós não vamos ter medo da morte. Vamos seguir fazendo a vontade do Senhor. Vamos seguir fazendo a vontade de Deus. Vamos seguir caminhando com o nosso Pai. Vamos seguir com prudência, mas vamos, por favor, igreja, não deixe o medo, irmãos. Não deixe o medo entrar no teu coração. Lute, lute, lute constantemente. Lute. Mas não permita que o medo entre no teu coração. O medo, ele paralisa. Ele paralisa a nossa fé. E essa é a diferença nossa daqueles que estão no mundo. Nós temos um Deus dentro de nós, amém? Fica de pé, vamos orar. De quem é esse amor? Feche teus olhos. Que me rasga Por inteiro. De quem é esse amor? que afasta todo medo. De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome. Seu nome é Jesus. Só temos Ele, queridos. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. De quem é esse amor? De quem é esse amor que me rasga por inteiro? Sim. De quem é esse amor Que afasta todo medo. De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Aleluia! Seu nome é Jesus. Sim. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, se ele vivo está. Declare! Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e ele vivo está. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por cada vida que o Senhor tem colocado
perto de nós, para que nós possamos falar dessa verdade. Obrigado porque o Senhor não tem nos levantado para estar com o evangelho, Senhor, manipulado, distorcido. O Senhor não tem nos levantado, Senhor, com o evangelho que está mais, parece que motivando as pessoas a viver nesse mundo. Mas o Senhor tem nos mostrado um evangelho verdadeiro. O Senhor tem nos mostrado um evangelho onde nós precisamos nos desapegar das coisas dessa terra, olhar para Ti, viver como se não já vivermos mais nesse lugar. Poder, Senhor, meu Deus, descobrir a Tua vontade todos os dias e nos submeter a isso, Senhor. Mesmo que isso nos gere desconforto, mesmo que isso está nos gerando provas, mesmo que isso esteja nos gerando dificuldades, eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, aqueles que estão abraçando essa verdade, Senhor, aqueles que estão abraçando essa realidade, eles possam ser guardados no Teu amor. Eles possam ser guardados no Teu amor, porque a Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor, ele lança fora o medo, Senhor. Talvez, meu Deus, esse medo ele tem ganhado campo, porque está faltando uma revelação de quem Tu és. Falta uma revelação clara de quem Tu é no coração, Senhor, dessas pessoas, porque elas talvez não entenderam ainda que há um propósito com a vida delas, que há um propósito com a sua casa. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que aqueles que foram separados, marcados, para poder expressar quem Tu é nesse tempo, Senhor, possa estar, Senhor, sendo usado pelo Teu Espírito. Que eles não venham, meu Deus, parar, que eles não venham, Senhor, meu Deus, desistir, mas que eles continuem se levantando a cada dia, Senhor, dia após dia, olhando para Ti e avançando, olhando para Ti e avançando. E sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas olhando para vocês, tem pessoas olhando para a igreja, tem pessoas que estão angustiadas, tem aqueles que não acreditam em nada, sim, tem, mas tem pessoas que estão esperando que você se posicione, porque elas acreditam no Deus que você serve. Talvez essas pessoas não conhecem o Teu Deus, talvez essas pessoas ainda não provaram dessa realidade, mas elas olham para você e dizem assim: cara, Tu me inspira, mulher, Tu me inspira, porque Tu está sempre dizendo que Deus está no controle. E realmente Deus está, irmãos. Nosso irmão Lázaro encontrou uma enfermeira que não ficou lamentando com ele porque ele estava ali, mas que adorou a Deus junto com ele. Que você seja alguém que vai se levantar para adorar, que vai se levantar para começar a interceder e a dizer: Pai, fortalece a fé dos meus irmãos, fortalece a fé dessa mulher, fortalece o coração deles, meu Deus. Se tem alguém da tua família que tu precisa orar, ore por isso, para que Deus fortaleça a fé deles, porque cada um aqui vai ser provado, cada um aqui o vento vai bater em áreas diferentes, em âmbitos diferentes. O vento sopra, irmãos, nós não temos como impedir, o vento sopra, mas em uns está soprando na saúde, em outros está soprando no casamento, em outros está soprando na área financeira. E o que nós precisamos? Permanecer firme até que Deus coloque tudo em ordem, até que Deus cumpra a vontade dEle. E a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Então que você descanse a partir de hoje, declarando isso sobre a tua vida. Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, porque a tua vontade, Senhor, ela é com certeza, Pai, perfeita, agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse homem, por essa mulher, por essa mãe que está nos assistindo. Que o Senhor esteja falando, ministrando. Desde já eu oro pelos teus dízimos, eu oro pelas tuas ofertas, eu oro por você que vai consagrar o teu melhor ao Senhor, que vai entregar nessa noite aquilo que você entende pelo Espírito, que pertence ao Senhor, como reconhecimento daquilo que Ele tem feito nesse caos, nessa pandemia. Que Deus guarde a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que não venha faltar nada, mas que o Senhor esteja sempre preparando abundância para você. Que as portas que Ele abriu, ninguém vai fechar, irmãos.
Ninguém vai fechar. Deus vai continuar sustentando você, porque a porta que Ele abriu é uma porta espiritual. Não é uma porta física, irmão. A porta que Ele abriu para você é uma porta espiritual. É uma porta de entendimento de quem Ele é. É uma porta de entendimento de quem Ele é em você. Então, em nome de Jesus, não tenha medo. Fique firme, olhando somente para o Senhor. Que Deus abençoe. Pode ficar à vontade. Se você tem seu dia, sua oferta, fica bem à vontade. Até terça-feira, em nome de Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus.